direitinho, tá? E para quem chegou agora e não me conhece, o meu nome é Amanda Gotti, eu sou fisioterapeuta forense e perita sênior pela ABFF. Também sou membro da ABRAPEF e com a expertise em fisioterapia forense militar, ou seja, nas perícias fisioterapêuticas militares, eu auxilio militares através de acompanhamentos periciais e da emissão de pareceres para juntarem processos, levarem perícias ou até mesmo apresentarem inspeções de saúde. Nos próximos minutos, nós vamos falar sobre a fisioterapia forense militar propriamente dita, sobre a nossa próxima maratona de lives que vai acontecer agora no mês de novembro e a data de início da próxima turma do curso FFM. Boa noite, Roberta, conseguiu conectar, ok, que ótimo. E então você continue aí comigo até no finalzinho da live para você saber mais sobre a maratona, a data do curso e ainda saber mais sobre a fisioterapia forense militar, esse oceano de possibilidades. Bom, a explicação de hoje ela será muito didática, tá? E por isso eu passarei o menos possível de termos técnicos e o máximo de exemplos para vocês entenderem o raciocínio, tá? Sem mais delongas, então nós vamos começar aqui o conteúdo da fisioterapia. Boa noite, Watson, também conseguiu se conectar, seja muito bem-vindo. Deixa eu só abrir aqui a barra dos comentários para eu conseguir visualizar todos. Ok, consigo. Bom, para começarmos, eu trouxe o conceito da fisioterapia forense militar, que nada mais é do que a atuação fisioterapêutica a partir da elaboração de documentos legais relacionados às disfunções físicas e funcionais em situações litigiosas militares, tá? Que envolvam os profissionais das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, que aonde existirem incapacidades físicas e funcionais, as deficiências que carecem ser quantificadas e qualificadas para serem utilizadas em situações conflituosas militares, existe sim a necessidade da atuação do fisioterapeuta. Mas, para que isso aconteça, para que o fisioterapeuta atue em processos judiciais, extrajudiciais, é necessário que este profissional aprimore os seus conhecimentos através de cursos relacionados a perícias, para que ele consiga atuar como perito judicial, assistente técnico e consultor pericial. Vou fazer um desenho aqui para vocês para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, o fisioterapeuta habilitado com conhecimento técnico, tá? Ele poderá atuar como perito judicial, ele poderá atuar como assistente técnico das partes e aqui no exemplo nós vamos colocar parte A e parte B. E também, para finalizar, o fisioterapeuta também poderá atuar como consultor pericial. Perito judicial, quando ele for nomeado pelo juiz, assistente técnico, quando ele for indicado pela uma das partes e consultor pericial, quando ele der consultorias para o seu cliente. E agora, para deixar bem claro as funções que o fisioterapeuta pode atuar, eu exemplifico o perito judicial, que é esse que está aqui no topo. O perito judicial é aquele nomeado pelo juiz para realizar os trabalhos periciais. Trata-se de um profissional da confiança do juízo, que irá trazer esclarecimentos para auxiliar no julgamento do processo. Isso tudo conforme dispõe o Código de Processo Civil. Nós ainda temos a figura do assistente técnico. Então, nós vamos colocar aqui assistente técnico e assistente técnico. O assistente, ele é um profissional indicado pelas partes, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil. Nesse artigo, propriamente dito, cita-se o seguinte, que os assistentes técnicos são profissionais de confiança das partes.
e não estão sujeitos a suspeições e nem a impedimentos do perito. Já o consultor pericial, ele necessita ser contratado, obviamente, para poder auxiliar as partes antes ou durante o processo, o possível processo. E essas atuações aqui do fisioterapeuta são muito bem demarcadas em ações contra a União Federal, sejam elas para pleitear reformas, reintegrações, melhoria de reformas, as nulidades de licenciamento, desincorporação, exclusão, dentre outras ações securitárias. E é aqui que nós, fisioterapeutas, podemos sim auxiliar com expertise os magistrados, os advogados, as advogadas especialistas em direito militar e ainda auxiliar os militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares em diversas situações. O fato é o seguinte, pessoal, no período inicial do ano, as Forças Armadas, usando do seu regramento próprio, excluem militares do quadro de acesso. Porém, nem sempre esses militares estão em condições normais de saúde. Muitas vezes são militares temporários que adquiriram lesões dentro das organizações militares, das OM, ou ainda no decorrer da prestação do serviço militar. Nestes casos, o fisioterapeuta que se sentir injustiçado com a conduta das forças procurará assessoria jurídica para pleitear os seus direitos. Agora eu vou te contar uma história baseada em fatos reais. Um militar que alegava lesões nos joelhos, decorrente do serviço militar, acionou a justiça para pleitear os seus direitos, pois, segundo ele, foi licenciado, foi mandado embora das fileiras militares, mesmo doente. Então, mesmo com as provas apresentadas no decorrer lá do processo, da inicial propriamente dita, o juiz ficou na dúvida se realmente aquele militar do Exército estava com incapacidades, bem como se havia sim a necessidade de retornar ao tratamento custeado pelas forças. Então, viu-se aí a necessidade da prova técnica, da perícia técnica judicial. Sendo assim, como se tratava de atestar as deficiências físicas e funcionais desse militar, que inclusive a gente pode colocar aqui como parte B, militar, só para vocês entenderem, o juiz então nomeou o fisioterapeuta, tá? Expert no movimento humano, para atuar como perito judicial e emitir o laudo pericial. Aqui então nós temos a figura do juiz, tá? Só para vocês entenderem. Bom, e consequentemente o perito judicial, o fisioterapeuta que foi nomeado nesse caso, ele emite o laudo pericial de acordo com o artigo 473 do Código de Processo Civil. Outra situação que acontece com muita frequência é quando o militar necessita atestar as suas verdadeiras condições de saúde para solicitar afastamento das atividades castrenses ou ainda receber tratamento. Nesse caso, o militar com problemas no seu movimento por si só já procura o fisioterapeuta. Vamos escrever aqui porque é uma situação à parte. Já procura o fisioterapeuta e contrata os seus serviços. Assim, o documento forense emitido por esse profissional aqui poderá ser apresentado nas perícias, durante as inspeções de saúde que acontecem dentro das organizações militares, ou ainda para juntar em algum processo ou, propriamente dito, em algum procedimento administrativo dentro da OM.
Existe também aquele caso em que o militar já está com o processo em andamento, tá? Devido aí à sua exclusão, então ele necessita da ajuda de um profissional para acompanhá-lo na perícia. Então ele necessita aí deste profissional. Dessa forma, o fisioterapeuta poderá acompanhar ele na perícia, se ele for devidamente indicado nos autos do processo, para acompanhar aí todos os trabalhos periciais desse guerreiro ou dessa guerreira, desse militar ou dessa militar. Resumidamente, o fisioterapeuta ele se faz necessário antes mesmo de iniciar a ação judicial, né, que seria essa situação que eu dei aqui para vocês. Isto é, o fisioterapeuta ele pode atuar como jurisconsultor e orientar o seu cliente, que aqui no caso nós estamos falando do militar, ok? Ainda de início ou no decorrer do processo, este profissional com expertise conseguirá atuar como assistente técnico das partes. Então, suponhamos que aqui é o militar, aqui é a União Federal. Tanto a União tem o seu assistente técnico, quanto o militar também vai ter esse profissional da sua confiança para acompanhá-lo na perícia. E por fim, se houver a necessidade de prova técnica, o juiz nomeará o perito judicial, né, para fazer esses trabalhos periciais, que é nessa situação aqui que nós já comentamos. E aqui vai uma informação super importante que merece ser anotada por vocês. Para atuar como perito judicial, não é necessário prestar concurso público. Então, se você aí está pensando em atuar como perito judicial, você não precisa prestar esse concurso. Entretanto, a qualificação técnica é sim exigida pelos tribunais no ato do seu cadastro. Então, eles exigem a sua especialidade, ok? Agora vamos pensar aí na quantidade de militares que precisam ou precisarão do nosso trabalho. Eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o Ministério da Defesa, em julho de 2019, já existiam mais de 700 mil militares. Isso em 2019. Militares brasileiros das Forças Armadas, sendo eles da ativa e da reserva. Também fiz outra pesquisa pelo site do Governo do Brasil, onde em nota ele divulgou que o serviço militar deve incorporar até o final de 2020 mais de 90 mil jovens no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. E aqui não estamos contando aqueles militares que iniciaram ou iniciarão a sua carreira como policial militar e bombeiro militar. Bom, vale ressaltar que cada força, tanto a Força Armada quanto a Força Auxiliar, ela possui normativas, particularidades e leis específicas. Por isso, a importância de você se atualizar e aprimorar os seus conhecimentos, caso queira atuar nessa área aqui de atuação, na fisioterapia forense militar, perícias fisioterapêuticas militares, propriamente dito, tá? Bom, há algumas semanas eu tive a oportunidade de ler um trecho do autor Carlos Domingos, onde ele citava o seguinte: recicle os seus pensamentos, reveja os seus pontos de vista, atualize suas fórmulas, métodos, armas, senão você será sempre um grande profissional, um sujeito bem preparado para lutar numa guerra que já passou. Isso quer dizer que o momento de se atualizar é agora. Cursos online já estão aí, né, para todos, tanto nas redes sociais, aí com as divulgações, para aprimorar os seus conhecimentos. E essa
é uma reflexão muito forte que nos faz pensar no seguinte questionamento: o que você tem feito e se esforçado para se tornar um grande expert na sua área de atuação? Pensem nisso, o que você tem feito nesse ano de 2020 para melhorar aí o seu trabalho? O que você tem feito? Além do mais, os fisioterapeutas com habilidade técnica são reconhecidamente competentes, pois possuem aprofundado conhecimento na funcionalidade humana para emitir documentos forenses, realizar perícias judiciais, extrajudiciais e dar as assistências técnicas, ok? E quando eu falo reconhecidamente, eu vou até anotar aqui para vocês. Quando eu falo reconhecidamente, eu estou querendo dizer que nós temos amparo de diversas instituições, órgãos, ou seja, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional possui diversas resoluções que tratam desta nossa competência. Então, o COFITO já nos ampara, né? Vamos ir anotando. As nossas atuações também são amparadas pela legislação vigente, ou seja, pela Constituição Federativa do Brasil, pelo Código de Processo Civil, também nos ampara em diversos artigos. Existem também súmulas, jurisprudências, que inclusive já são consolidadas em diversas regiões do país. Bom, se eu fosse realmente enumerar todas as expertises do fisioterapeuta, ficaríamos aqui por horas conversando sobre esse assunto, sobre essa área de atuação. Mas o que eu sempre faço questão de ressaltar é que nós, fisioterapeutas, com conhecimento técnico, possuímos sim a expertise de emitir documentos forenses fisioterapêuticos autoexplicativos, elucidativos, que poderão ser utilizados em diversas justiças. Estes documentos são muito importantes para sanar as dúvidas dos advogados, dos peritos, das partes e inclusive dos magistrados, para eles proferirem decisões mais assertivas baseadas nesses laudos especializados que nós emitimos. Em resumos, seremos de confiança do juiz caso haja a nomeação. Então, o perito judicial ele necessita ser nomeado pelo juízo para atuar. Lembrem-se que os julgadores são experts em direito e quando depender de conhecimento técnico ou científico, recorrerão aos profissionais habilitados e entendedores da matéria. Logo, seremos de confiança das partes, que são os assistentes técnicos. Os assistentes técnicos serão de confiança quando forem indicados nos autos do processo. E lembrem-se o seguinte, este profissional aqui, o assistente técnico, ele auxiliará as partes em todas as fases do processo e não está sujeito à regra de impedimento e suspeições, também conforme cita o Código de Processo Civil. Bom, para finalizar aqui essa explanação sobre o oceano de possibilidades que a fisioterapia forense tem para atuar nessas situações litigiosas militares, eu quero falar com você sobre a nossa próxima maratona de lives. Bom, a próxima maratona acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro, sempre ao vivo, transmissões ao vivo pelo canal do YouTube. Então já anotem aí na sua agenda. Essa maratona de lives, 3 dias contínuos, será
100% online, 100% gratuita para você, fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, que queira compreender mais sobre essa área de atuação. Mesmo que você esteja apenas pensando na possibilidade de iniciar com a carreira de perito judicial, assistente técnico ou consultor pericial. Perito judicial, assistente técnico ou consultor pericial. Então, se você está pensando em atuar nessas áreas, essa maratona de lives vai ser muito importante para você. Para você participar, é só você seguir o meu perfil lá do Fisioterapeuta Forense no Instagram, tá? E entrar no grupo VIP do Telegram. Para você ter acesso a esse grupo VIP, você precisa entrar no meu link da minha biografia e eu também vou deixar aqui esse link para você acessar no grupo do VIP do Telegram e ter acesso a todos os links das nossas próximas aulas, que seria a maratona de lives. Quanto à próxima turma do curso de extensão FFM. FFM é Fisioterapia Forense Militar. As aulas iniciarão a partir do dia 9 de novembro. É uma semana de curso, de segunda a sexta-feira. E toda vez que eu falo sobre o curso, eu costumo dizer o seguinte, que primeiro você muda a si mesmo, buscando aprimorar os seus conhecimentos. Temos essa oportunidade para você conhecer mais sobre a fisioterapia forense militar, tanto na maratona de lives, como no lançamento da próxima turma do curso FFM. Bom, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de deixar alguma explanação referente à área de atuação? Nós chegamos agora no final dessa live. Se tudo der certo, a live vai ficar salva e disponível aqui no nosso canal da MF Forense no YouTube. Deixa eu só ver se tem algum comentário. Boa noite. Tá. E daí vocês aproveitem que esse vídeo vai ficar salvo aqui no nosso canal para compartilhar com seus amigos que pensam e precisam saber mais sobre a atuação de perito judicial, assistente técnico e tá bom? Eu agradeço muito de coração a presença de todos, a sua contribuição e tempo investido aqui na nossa live. Desejo para vocês uma excelente noite, um abraço e até